Olha, não saber o que é o evangelho verdadeiro pode destruir a sua vida como cristão. Meu nome é Bruno Neri e hoje eu vou te revelar o que é e sempre foi o verdadeiro evangelho de Cristo. Muitas pessoas, elas tomam a decisão de seguir a Cristo, mas não sabem realmente o que significa isso e o poder que o verdadeiro evangelho pode fazer nas suas vidas. Por isso eu vim te ensinar 4 coisas que você precisa saber a respeito do evangelho. A primeira coisa que eu vou te ensinar é o que significa evangelho. A segunda coisa que eu vou te ensinar é qual a diferença entre os 4 evangelhos que a gente tem na Bíblia. Em terceiro, eu vou te mostrar o que é a verdadeira mensagem do evangelho. E em quarto, não menos importante, mas ao contrário, muito mais importante, é como viver o evangelho. E eu acredito piamente que o terceiro e o quarto serão os mais impactantes de todos. Então fique até o final, porque tudo aqui pode mudar a sua vida como cristão. Vamos lá então? Primeira coisa, como eu disse, seria o que significa evangelho. Essa palavra evangelho, ela vem do grego evangelion, que significa boas novas ou boa notícia. Ela era usada geralmente, para relatar boas notícias a alguém. O Novo Testamento menciona ela de várias maneiras. Ela foi bastante usada por Jesus e depois usada pelos seus discípulos quando relataram em suas escrituras a respeito da vida do Filho de Deus nessa terra. Ou seja, a vinda do Messias na pessoa do Senhor Jesus era a boa notícia de que todas as promessas a respeito da salvação do homem estavam se cumprindo. Então, quando você compartilha com as pessoas que elas podem passar a vida eterna ao lado de Deus, você está compartilhando o evangelho ou as boas notícias. E o segundo ponto que eu quero falar contigo e que muita gente tem dúvida é qual a diferença entre os 4 evangelhos que tem na Bíblia. Para quem não sabe, nós temos 4 livros na Bíblia que são chamados de evangelho. Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas e Evangelho de João. Neles são apresentadas boas novas mostrando o ministério terreno do Filho de Deus. Mas por que tem que existir os 4 juntos, sendo que todos eles falam da mesma coisa? E a resposta é simples, porque cada um foi escrito para um público diferente. E por esse motivo, cada um tem uma ênfase diferente. Então eu vou te mostrar brevemente o que cada evangelista destaca sobre a vida de Jesus. O Evangelho de Mateus, acredita-se que ele foi escrito para os judeus. Ele enfatiza bastante o cumprimento das profecias, pois elas querem mostrar que Jesus é o Messias prometido. Já o Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Por isso ele destaca bastante as ações de Jesus, os milagres, os feitos, aquilo que ele fez mesmo. Lucas escreveu para os gregos, ou não judeus, ou em outras palavras, os gentios. Ele demonstra claramente a misericórdia divina trazida através da salvação por meio de Cristo, especialmente para os excluídos, ou em outras palavras, os gentios. João escreveu para os já convertidos. Ele escreveu com a intenção de que Jesus era o próprio Deus, o Verbo encarnado e aquele que estava desde o princípio criando todas as coisas. E eu quero aproveitar esses pontos para mim esclarecer algumas dúvidas das pessoas. O Evangelho de Mateus foi escrito por Mateus, o mesmo Mateus que fazia parte dos 12 discípulos. O Evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos, que não é o mesmo João dos apóstolos. Este João Marcos, ele escreveu de acordo com o relato que recebeu de Pedro. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas, que também não era discípulo de Jesus. Ele era um médico e um historiador. E essa escrita ele fez para Teófilo, que era um dos homens importantes da época. E por último, o Evangelho de João. Esse sim era o João, discípulo de Jesus. E ele escreveu esse evangelho e também as 3 cartas mais o livro de Apocalipse. E agora, antes de te falar o terceiro ponto, eu quero te pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar um curtir aqui no vídeo se você está gostando deste vídeo e para que assim também o YouTube venha divulgar esse vídeo para mais pessoas e você ajude a evangelizar mais pessoas, ajude essa mensagem a se propagar por mais lugares. E como recompensa, porque eu sei que você vai dar um like no vídeo, eu vou deixar um presente para você no final do vídeo. Então, no final do vídeo eu vou te mostrar o que é esse presente e como você vai fazer para pegar. E o terceiro ponto, e um dos mais importantes que eu vim falar para você aqui agora, é o que é a verdadeira mensagem do evangelho. Começa assim: o homem desobedeceu e pecou, e sofreu as drásticas consequências do pecado, que é o distanciamento de Deus e a condenação ao inferno. Mas Deus, no seu infinito amor, ele proporciona um sacrifício substitutivo para o homem, assim enviando o seu filho na semelhança de homem, se fazendo carne, sendo tentado em tudo, mas não pecando. E naquela cruz romana, ele assumiu a forma de pecado e levou sobre si todos os nossos pecados. Uma vez então nossos pecados sendo lançados sobre ele, Deus despeja sua ira sobre Jesus, satisfaz a sua justiça e pune Jesus por todos os pecados que ele estava carregando. E carregou esses pecados por amor a nós. Deus então mata Jesus naquela cruz e ao terceiro dia o ressuscita
ressuscita, mostrando que aceitou o sacrifício. Olha que coisa linda! Então, uma vez que Jesus ressuscita dos mortos, ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam dos seus pecados e creiam no Evangelho. E à medida que esses homens vão se arrependendo dos seus pecados, eles nascem de novo e ocorre neles a chamada regeneração. E ele é transformado em uma nova criatura, assim tendo a chance de um dia ver a Deus, morar com ele, viver a eternidade ao lado dele. Essa sim é a mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com carro, casa, manifestações prodigiosas, cura de enfermidade. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior, disse apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 1,15. Mas eu sei que alguns podem perguntar, tá, irmão, mas e as minhas necessidades? Carro, casa, marido, esposa, cura de enfermidade? Eu te digo a resposta. Essas coisas são consequências de uma vida justa e santa. Automaticamente a graça que nos salva, nos justifica, nos regenera e nos santifica é a mesma graça que nos apacenta, que cuida de nós e provê as bênçãos. A meta do crente não deve ser as bênçãos, a meta do crente deve ser a santidade. E agora o nosso quarto ponto é como viver o Evangelho. Está escrito lá em 1 Coríntios 9,14 o seguinte: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam o Evangelho. E eu entendo aqui que Jesus ele está nos ordenando a amar as pessoas, assim como ele nos amou. Você quer um exemplo maior do que pregar o Evangelho e viver o Evangelho do que o que Jesus deu? Ele amou as pessoas de todo o coração e só fez o bem para elas, até mesmo aos seus inimigos. Ele cuidou dos fracos, deu comida aos famintos, curou os doentes e amou a todos. Amor. Esse é o verdadeiro Evangelho que Deus quer que nós vivamos. Seja no seu trabalho, na sua rua, na sua casa, pregue o Evangelho e vive o Evangelho. E espalhe o amor de Cristo, seja a luz, porque isso sim é viver o Evangelho. E agora, lembra que eu te falei que ia deixar um presente para você totalmente gratuito aqui embaixo do vídeo? Então, esse presente é um e-book totalmente gratuito com um método passo a passo para você aprender como ler a Bíblia corretamente e extrair o melhor conhecimento dela. O melhor de tudo é que é bem fácil de baixar. Você vai só clicar no primeiro link que está aqui na descrição ou lá no primeiro comentário. Você vai ser direcionado para uma página. Nessa página você vai colocar o seu e-mail e lá no seu e-mail eu envio o seu livro gratuito. Também lembre-se de se inscrever no canal, deixar o seu curtir se você gostou do vídeo, para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas e compartilhe nos seus grupos do WhatsApp. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não sabem o que é o Evangelho e gostariam de aprender isso que você acabou de aprender. Então compartilhe com seus grupos de WhatsApp, seus amigos, seus irmãos, que eu tenho certeza que você vai abençoar a vida deles. Então fique na paz de Cristo, até o próximo vídeo.